Não vou, não sei nada. Não entrou. Não entrou. Certo. Sim, sim. Melhor. Com a presença de todos os vereadores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Senhor presidente, pela ordem. Eu gostaria apenas de considerar o seguinte: alguns professores estão nessa casa esta noite porque lhes foi avisado de que haveria a discussão e votação de 2 projetos envolvendo a municipalização do ensino, aqui em Conchas. Esses 2 projetos, eles não foram incluídos na pauta de hoje. Então, é apenas uma breve inicial explicação aos senhores professores que aqui se encontram presentes, e pediria a paciência dos senhores. Esse expediente é rápido, e depois, na tribuna, eu darei algumas outras explicações e farei algumas considerações a respeito desses projetos. Requerimento número 2/1. Requer da excelentíssima senhora doutora Maria Aparecida Rodrigues Mendes Castanho, promotora de justiça da comarca de Conchas, providências quanto ao funcionamento da Phantom Danceteria instalada nas dependências do CRB. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, considerando que a mesma regularmente ultrapassa seu horário de funcionamento estabelecido por alvará, considerando que a mesma não possui ou não utiliza meios de isolamento acústico, considerando que não há policiamento no término dos bailes, provocando tumultos e atos de vandalismo, considerando que os motivos acima citados causam perturbação do sossego dos moradores vizinhos ao CRB, considerando abaixo assinado em anexo, solicitando a regularização de funcionamento e segurança do mesmo, requer este vereador, a excelentíssima senhora doutora Maria Aparecida Rodrigues Mendes Castanho, promotora de justiça da comarca de Conchas, que sejam tomadas providências quanto à segurança, funcionamento do referido clube. Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2001, Antônio José Serafim, vereador. Coloco em votação o requerimento do vereador Antônio José Serafim. Aprovado o requerimento do vereador. Indicação número 18/01. Solicita a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Gregório Marcos Garcia, no entroncamento com a Rua Francisco Serraino. Justificativa. É de grande importância a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Gregório Marcos Garcia, no entroncamento com a Rua Francisco Serraino, pois nesse trecho não há a mínima visibilidade para os motoristas de ambos os sentidos. Podemos citar como uma prova concreta desse fato o trágico acidente ocorrido nesse local envolvendo a família Rivabene. Este é o motivo da presente indicação. Conchas, 19 de fevereiro de 2001, Sidney Miranda, vereador. Indicação número 19/01. Solicita reparos no calçamento da Rua Ônix, no Jardim Joanim Parisi. Justificativa. Devido ao declínio do terreno no início da Rua Ônix, no Jardim Joanim Parisi, e à falta de um muro de arrimo para a sustentação do asfalto, nesses dias chuvosos, houve uma corrosão que, sem reparos imediatos, poderão soterrar 2 residências existentes nesse local e perder todo o calçamento. Assim sendo, este vereador solicita que sejam tomadas as devidas providências para a recuperação dessa rua e segurança dos moradores. Este é o motivo da presente indicação.
Conchas, 19 de fevereiro de 2001, Antônio José Serafim, vereador. Indicação número 20/01. Solicita providências do órgão responsável da Prefeitura Municipal sobre infiltração de óleo diesel nas residências da Rua Sargento Afonso de Simone Neto, provenientes do Alto Posto Casarão. Justificativa. Na Rua Sargento Afonso de Simone Neto, próximo ao Alto Posto Casarão, há infiltração de óleo diesel em várias residências, danificando-as. Houve reivindicação dos moradores por diversas vezes e até a presente data providências não foram tomadas. Solicito que sejam tomadas as providências cabíveis. Este é o motivo da presente indicação. Conchas, 19 de fevereiro de 2001, Antônio José Serafim, vereador. Indicação número 21/01. Solicita reparos no campo de futebol da CLT, Centro de Lazer do Trabalhador. Justificativa. A pedido dos moradores da Coab 2, este vereador vem solicitar que sejam efetuados reparos no campo de futebol do CLT, pois o mesmo se encontra com várias valetas no meio do gramado há aproximadamente 3 meses. Sendo assim, peço que sejam tomadas as providências cabíveis para sanar este problema. Conchas, 19 de fevereiro de 2001, Sidney Vieira de Miranda, vereador. Moção número 5/2001. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, moção de congratulação e apoio aos senhores Aldo José Gianotti Neto e Luiz Jorge Mir, proprietários do estabelecimento Nosso Ponto, pela ampliação do mesmo, estímulo ao comércio e geração de emprego, que seja dado a conhecimento desta aos homenageados. Câmara Municipal, 21 de fevereiro de 2001, José Tadeu Almada Neder, vereador. Coloco em discussão a moção de autoria do vereador José Tadeu Neder. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. E quem for contra, fique em pé. Aprovado por 12 votos a 0. Ofício número 076/01. Prezada família, a Câmara Municipal de Conchas, através de seus edis e funcionários, inseriu nos anais desta casa e estende à família Pavonato, consternada, os votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Cesarina Guarino Pavonato, lamuriando pelo infausto acontecimento. Atenciosamente, Agenor Luiz de Souza, presidente da Câmara. Passamos para o grande expediente. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz nessa tribuna, nesta noite, é até uma espécie de um dever, pois, como eu já tenho um pouco mais de tempo do que alguns colegas aqui nessa casa, eu vou ocupá-la para uns esclarecimentos a respeito de alguns procedimentos desta casa. Devido ao ter ouvido algumas coisas durante essa semana nesta casa que não condiz com a realidade, né? Algumas coisas distorcidas a respeito do funcionamento desta casa. Então, com a permissão dos outros colegas, principalmente dos mais antigos e dos colegas que têm mais conhecimento jurídico do que eu vou tentar me explicar e explicar um pouquinho o regimento nosso e nossa lei orgânica, né, para que não haja muita dúvida. Como todos sabem, a Casa Legislativa possui um regimento interno. O que isso significa? Significa, é um ordenamento para que a Casa trabalhe
de acordo com o que foi previamente estabelecido. E esse regimento, ele tem efeito interna corporis, o que quer dizer? Só vale para aqui, para nós, para os vereadores aqui dentro. Ele não tem efeito para fora. Nós não podemos aplicar o regimento interno em coisas do município lá fora. Então, tudo que estiver previsto no regimento, que ultrapasse a circunferência nossa, que saia da nossa esfera de atribuições, não tem valor. E por que eu digo isso? Que, na realidade, o regimento, ele é uma resolução elaborada pelos vereadores e votadas pelos vereadores. E os vereadores são pessoas do povo. Nós não temos, dentro de uma Câmara, toda a categoria profissional de uma sociedade. Às vezes temos advogados, médicos, às vezes não temos médicos, às vezes não temos engenheiros. Então, pode ocorrer de aprovar alguns artigos, vamos dizer assim, que teria que exigir um conhecimento mais apurado do vereador, um conhecimento técnico mais específico, e às vezes o vereador não possui, e a redação, o artigo sai meio deficiente. Isso é comum acontecer em várias casas. Outras vezes, por até desconhecimento da lei, incluem-se coisas no regimento que vão causar transtornos depois para a própria Câmara. Então, é muito importante que cada vereador conheça o seu regimento, o regimento da casa. Mas é também tão importante ele saber o que esse regimento realmente pode ser efetivamente utilizado. E quais são as disposições desse regimento que causam celeuma, que causam dúvidas e que são passíveis de discussão e até de nulidades. Nós, como exemplo, podemos dizer que nós tivemos na legislatura passada a aplicação desse nosso regimento aqui, que foi aprovado em 97, de forma reconhecida e regular pela Justiça. Por quê? Porque ele previa certas atitudes nossas, certos procedimentos que nós adotamos, e a Justiça disse que não vale, porque o regimento contrariava leis maiores. Então, é importante, salientar que o regimento, ele não é uma lei. Não tem o valor legal que tem uma lei. Ele tem um valor, como já foi falado, para o funcionamento da Câmara. Ele não pode extrapolar isso. Toda vez que o regimento conflita com uma lei, prevalece a lei. Toda vez que ele conflita com a Constituição, melhor ainda, a Constituição é que prevalece. Por isso, nós não podemos nos levar por artigos do regimento sem uma análise prévia. Por quê? Nós temos o nosso regimento aqui, que foi aprovado em 97, foi motivo de muita discussão, muita coisa aconteceu, não sei quem acompanhou, os vereadores que já são da outra legislatura sabem, ocorreram muitas discussões seríssimas aqui, nós discordamos veementemente, eu, o vereador Zé Delbem, mais alguns vereadores, com muitos dispositivos que foram inseridos nele, né? E, por fim, ele foi aprovado dessa forma. Nós não conseguimos apresentar as emendas que nós queríamos e ele foi aprovado dessa forma. Resultado, vários dispositivos deles contrariam a norma legal, contrariam a Constituição. Então, senhor presidente, o que a gente quer é que se aplique sim o regimento. Mas toda vez que houver uma dúvida com relação a qualquer dispositivo desse regimento, seja feita uma consulta, uma análise bem detalhada desse dispositivo, para que a Câmara depois não tenha que ser corrigida por ações judiciais, ou até então para que não se acirram os ânimos desta casa quando o dispositivo não for constitucional e for querer se aplicar aqui nessa casa. Nós temos então o nosso regimento e a nossa lei orgânica. A nossa lei orgânica é de 1990. A lei orgânica é a lei que rege todas as disposições legais do município. Tudo que precisa ser feito em termos de município, poderes para prefeito, para tudo, para a área ambiental, para funcionalismo, tudo que vocês imaginam está na lei orgânica e vale para o município.
A nossa lei orgânica de 1990 também já está desatualizada. Por quê? Porque surgiram emendas à Constituição, modificaram-se vários artigos da Constituição de 88, e nós não atualizamos a lei orgânica. Então, até a lei orgânica, em determinados dispositivos, precisam ser bem discutidos e bem avaliados para que nós não nos incorremos em contrariar a Constituição. Por quê? Porque maior que tudo é a Constituição. Tudo que está na Constituição prevalece sobre todas as outras leis. Não adianta querer se tomar medidas infraconstitucionais em conflito com a Constituição, porque vão ser nulas e vão causar muitos problemas para as pessoas envolvidas, para a comunidade e para a própria autoridade que assim agir. Eu estou falando tudo isso, senhor presidente, para que a gente, nesse começo, porque nós estamos começando, né, esse ano legislativo praticamente, para que a gente possa trabalhar no maior consenso entre os vereadores, na maior democracia, sem imposições, sem querer se prevalecer de um artigo ou da Constituição ou da lei orgânica ou do regimento, sem antes uma prévia análise para ver se ele ainda está em vigor, se ele não está conflitando com a lei ou com a Constituição. Porque senão nós vamos cair aqui nisso que eu ouvi. Quer dizer, o regimento falou, nós temos que fazer. O regimento está errado. O regimento está errado. Então, se ele está errado, ele não vale. Não adianta fazer, que vai dar causa à nulidade. Há problemas jurídicos e problemas até aqui entre os vereadores. Né? Então, essa minha colocação é nesse sentido, senhor presidente, e toda a mesa. Né? Toda vez que for citado o dispositivo do regimento, porque o próprio regimento ele é muito contraditório. Quem lê o regimento sabe. Ele em determinado artigo, ele regula a matéria de uma maneira e logo em seguida ele muda e regula de outra maneira a mesma matéria. Então, nós temos que ouvir, conversar. Nós temos que ter muito entendimento, muito consenso, para que não caiamos em erro e, principalmente, para que a casa consiga desenvolver o seu trabalho de uma maneira bastante harmônica e produtiva. Por isso, eu chamo a atenção dos mais novos, com permissão até, porque eu sei que muitos até já têm mais conhecimento que eu, para que se atenham a esse fato toda vez que forem consultar o regimento ou toda vez que algum vereador ou alguma pessoa vier querer argumentar com base no regimento ou na lei orgânica. É preciso saber se aquilo que está sendo argumentado ainda está em vigência, ainda se aplica, porque algumas vezes não se aplica mais. E daí nós vamos ser levados de roldão e vai se formar uma opinião falsa a respeito de uma matéria, mudando-se inclusive a convicção do vereador, que poderia votar de uma maneira, acaba votando de outra, porque não entendeu o regimento e a lei orgânica, ou entendeu errado. Então, eu faço esse pedido a Vossa Excelência, a todos os colegas, inclusive, para que vamos usar, sim, o regimento, a lei orgânica, vamos, se possível, fazer uma revisão no regimento, na nossa lei orgânica também, adequando a nossa legislação constitucional vigente, para que a gente trabalhe cada vez mais dentro da legalidade, com ordem, com harmonia, que a casa vai, com certeza, cumprir com o seu objetivo, que é trabalhar em benefício da nossa população. Então fica a minha colocação a respeito desse assunto que me chamou a atenção durante essa semana. Segundo caso, senhor presidente, eu queria até parabenizar a nossa promotora, as juízas e todos que compareceram na reunião, no fórum, na sexta-feira, que é uma preocupação muito grande, né, da sociedade como um todo, pelo nosso município, na área de segurança, na área de habitação, na área do desemprego, né, fatos que foram discutidos durante aquela reunião que durou mais de quase 4 horas. Né. Eu sei que Vossa Excelência esteve, alguns vereadores também estiveram lá. Eu acho que deve funcionar dessa maneira. A sociedade precisa realmente participar mais. Nós temos no nosso município inúmeros conselhos, é conselho para tudo. Eu nunca ouvi falar que um conselho se reuniu. E são os conselhos que decidem. Eles assinam
E às vezes uma pessoa decide e todos assinam. E vale como se o conselho tivesse reunido, porque a hora que o papel chega lá em São Paulo, chega em Brasília, é o que vale o que está na ata lá. Então, se todos participassem, daí sim poderiam reclamar. Mas não participam e são, às vezes, os primeiros a ficar tirando pedras porque foi resolvido daquela forma. O poder da administração de um município está nas mãos do próprio povo. Cada conselho formado, desde que haja participação, é decisivo. Vai deliberar sobre os assuntos atinentes àquele conselho. Educação, saúde, habitação, segurança. Tudo isso tem conselho na cidade. Então, precisamos de uma maior participação do povo, da população. Não só na hora que a água começa a subir, porque aí todo mundo corre para correr atrás dos seus direitos, para não deixar que não aconteça isso, não aconteça aquilo, mas se já viessem participando de tempos, não precisaria afogadilho, porque tudo viria de acordo com o que já estava previamente discutido, e decidido, pelos conselhos. Então, os conselhos são muito, muito fortes, muito poderosos no nosso município. Infelizmente, eu não sei por que motivo, poucos funcionam e quando funcionam, funcionam precariamente. Então, é importante que haja essa participação da população para que as coisas mudem quando devam mudar, e mudem para melhor. Outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de falar, nessa reunião de sexta-feira, quem estava lá ouviu em alto e bom som a representante do Ministério Público paulista falar sobre a Guarda Municipal, porque toda vez que eu toquei no assunto aqui, houve alguém que rebateu que a Guarda Municipal não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, e lá a promotora foi categórica. A Guarda Municipal pode prender traficante, leva lá para a delegacia e é autuado em flagrante. Quer dizer, e é mantida a condenação, como ela falou lá pelo tribunal. Então, quem usar o argumento de que não querer Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal não pode fazer nada, está querendo trabalhar contra a segurança da cidade. Porque a Guarda Municipal pode fazer tudo. Se o cidadão, que é cidadão, pela Constituição, pode prender quem esteja em flagrante, pode, e a polícia deve, então se o cidadão pode, o Guarda Municipal, com maior poder ainda, não só pode como deve, ele está na função. Então, eu deixo mais uma vez essa reivindicação de vários anos que eu venho fazendo aqui, para que nós tenhamos essa Guarda Municipal. Mas não uma Guarda Municipal catada aí de alguns elementos, colocar uma farda e pôr na rua, porque vai ser pior do que do jeito que está. Se a Guarda Municipal não começar com o respeito que deve ter, com a formação que cada integrante deve ter, vai cair no descrédito e daí não vai ter mais jeito. Então, deve ter uma Guarda Municipal com preparo para realmente auxiliar a Polícia Civil, auxiliar a Polícia Militar, melhorar esse policiamento na nossa praça, essas brigas, reaver a praça dos baderneiros, dos traficantes, para que as famílias voltem. Porque se esperar do efetivo das polícias, vai ser difícil. Cada vez está diminuindo mais. A Polícia Militar, que também foi um argumento forte que usaram quando eu tentei falar sobre a Guarda Municipal aqui nas gestões passadas, queria aumentar, queria ser isso, queria vir companhia, não vem nada. Por quê? Porque não é fácil. As cidades grandes, todo mundo está vendo aí os motins, aí, as rebeliões, exigindo um número cada vez maior de policiamento. Então, as cidades pequenas vão ter que criar suas guardas mesmo. Então, fica aí minha reiteração para que o senhor prefeito veja, estude com carinho a Guarda Municipal e implante definitivamente na nossa cidade, como já ocorreu em outras cidades vizinhas, Tietê, Serquilho, Porto Feliz, Itu, Piracicaba, onde vem funcionando a contento. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Convido para fazer uso da palavra o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, me traz a essa tribuna. São vários casos, um deles, principalmente, várias pessoas me procuraram e pedindo que fosse revisto o problema das consultas nos postos de saúde, que muitas vezes pessoas com problema de coração vão agendar as suas consultas e essas consultas são agendadas para 2 ou 3 meses. Então, que fosse visto esses casos, se a pessoa,
uma emergência, alguma coisa assim, que seja mais rápido, mais breve essas consultas, não 2 ou 3 meses a pessoa. Então é muito tempo para essas consultas que estão sendo agendadas. Outra coisa, senhor presidente, os agentes de plano de saúde, eles vão ser obrigados a fazer um curso. E esse curso custa, em média, R$ 150 por agente. E os agentes recebem, se não me engano, 200 ou 210 reais por mês. E o senhor prefeito prometeu que fizessem esse curso e que ele ajudaria com metade, ou seja, R$ 75 reais. Só que na hora agora de fazer o curso, que eles são obrigados a fazer, ele disse que não vai ajudar em nada. Então, por favor, que essa casa tentasse mandar alguma coisa para ver se realmente o que está acontecendo. Essa promessa voltou atrás e as pessoas que recebem R$ 200 reais não vão ter condições de fazer um curso que é obrigatório para eles. Outra coisa, nós tive com o nosso secretário da Câmara, nas estradas, filmando o péssimo estado dessas estradas, e na próxima sessão nós vamos passar aos senhores calamidade que está essas estradas. Parece começar a arrumar um pouco aí, mas não adianta, do jeito que eles estão arrumando, estão terminando de arrumar e está tudo ficando péssimo. Pode acontecer um acidente violento se uma pessoa vem à noite, não sabe desses buracos, principalmente a estrada Floriano e Camargo, que liga aí a Rondon até a Castelo Branco, para o Cesar Lange Pereiras. Péssimo estado, está demais. Então nós vamos filmar também a estrada nessa semana, a estrada que liga Porangaba também, que é uma estrada municipal, entre os 2 municípios, e na próxima sessão estaremos mostrando, exibindo aos colegas vereadores, mas eu acho que todos já devem ter passado por essa estrada, já estão conhecendo. Mais uma coisa também, eu não sei a situação que é, a coisa não está tão programada, porque foi montado um palco, eu acho que na Rua São Paulo, para o Carnaval. Agora montaram encostado aí no nosso ponto, praticamente atrapalhando, estragando. Aí o caso agora já estão mudando. Então que se faça uma coisa organizada e com um planejamento. Não uma coisa assim, vem lá, faz, segura tudo, transa na Rua São Paulo, daqui a pouco muda tudo. Então tem que faça bem planejado a coisa, para não começar, tira daqui, muda para lá, essas coisas. Outra coisa que eu gostaria de deixar também registrado é uma coisa praticamente do governo, isso, que já vem lá de cima, mas é uma coisa que a gente começar a pensar, ou tentar algum movimento entre as câmaras municipais. A gente vê que o governo se preocupa tanto em dar um bom trato a pessoas aos presos, vamos dizer, os presidiários, comida de primeira qualidade, fazem de tudo, eles só dão gastos para o governo, gasto é exorbitante, enquanto que isso a gente vê pessoas, muitas vezes no asilo, pessoas que contribuíram, não roubaram, não assaltaram, não mataram, e nunca recebem um centavo sequer de ajuda do governo. Então que esta casa, os nobres colegas, começassem a pensar num caso assim, de unir as câmaras, e que se tivesse do governo uma verba, por pequena que fosse, e auxílio aos asilos, a pessoas que contribuíram, que trabalharam e que muitas vezes não têm uma aposentadoria no final de sua vida, estão jogados no asilo. Então que desse essa contribuição para que tivesse uma vida melhor, não como se preocupam muito com o tratamento desses pessoal das cadeias, presidiários. Pois não. Só uma pequena parte, senhor vereador. Eu acho que está certo. Agora o exemplo tem que começar de casa, é isso? Está certo, é isso. O nosso Lar São Vicente de Paula tem uma verba que a prefeitura destina de auxílio. Este ano ela foi diminuída, foi reduzida, ao argumento que não estava previsto no orçamento. Mas o senhor prefeito tem mecanismo ao alcance dele, que seria de remanejamento de orçamento. Pois então aquilo que foi retirado pode ser recolocado. Certo. Até foi cortada a verba, R$400, estava sendo repassado para o asilo, foi cortada, e depois agora que veio essa casa para votar novamente, para voltar essa verba. Foi retirado água, luz, que a prefeitura dava o auxílio, também foi cortado, e não estão recebendo mais esse auxílio. Mas uma coisa, senhor presidente, senhores vereadores,
eu não estou acreditando nisso que eu... várias farmácias da cidade me procuraram, eu trouxe até uma nota de uma delas, nota de medicamento da farmácia Elaine dos Reis, uma nota extraída dia 18/12, que foi fornecido o medicamento para a prefeitura, está aqui a nota, e várias farmácias têm essas notas e esses medicamentos. O valor desta nota, R$ 2.954,12. Só que o senhor prefeito simplesmente alegou que não vai pagar. Eu acho que isso não pode existir. Se foi feito a compra da farmácia, se ele assumiu a prefeitura, ele tem que assumir junto com isso. Os senhores concordam com isso? Então, a farmácia de bom agrado não poderia deixar de fornecer, de dar os medicamentos às pessoas que necessitavam. Daqui. Foi fornecido. Agora, simplesmente chega e fala, eu não vou pagar isso? Na próxima sessão eu vou trazer as notas de todas as farmácias para apresentar para os senhores do Xerox. Pois não. Pois não. Que se deixe essa cópia da nota, seria eu também faria uso no meu tempo de explicações pessoais, que se deixe na Câmara e que se faça uma consulta tanto ao Executivo local e ao nosso orientador, que é o CEPAM em São Paulo, que a alegação é que não consta no orçamento de 2001 essa despesa, apesar de estar empenhada as notas no exercício anterior. Então, que o CEPAM nos oriente e que se bem ao Executivo local para que dê uma resposta, porque não é só esse caso, parece que são R$475 mil em restos a pagar que ficou, e a gente está sendo procurado para saber a posição de cada um deles, porque a prefeitura foi fornecida, usaram os medicamentos, usaram os materiais, e agora simplesmente não pagar porque o produtor, o vendedor não tem nada com isso, né? Não pode tomar um prejuízo porque, por desconhecimento de leis, ele forneceu o material. Então, que a Câmara oficie, juntamente com o encaminhamento da cópia dessa nota, ao Executivo e ao CEPAM também, para saber que posição a Câmara deve tomar sobre essas coisas aí. Pois não, vereador, porque se o prefeito pedisse, por exemplo, algum tempo, um prazo a mais, tudo bem, seria normal, mas não simplesmente alegar que não vai pagar a nota. Então, deixa a gente meio preocupado com isso. E, para finalizar, eu gostaria só de dizer o seguinte, que hoje eu sei que não vai entrar em discussão, em votação, ficando para a próxima sessão, mas o senhor prefeito fez uma explicação para a gente da municipalização da escola Coronel. E pela explicação que ele fez, nossa, ele nos encantou, porque iria sobrar verba, seria uma estabilidade para os senhores professores, que era a preocupação dessa casa, mas conversando com muitos professores, eu vi que não é nada disso, que está totalmente errado. E os professores, pelo que eu sei, um exemplo de Cesar Lange, não tem estabilidade, não vão ter essa estabilidade, porque pode até, depois de uma troca de prefeito, ou então, ele vai ficar, vai ser o professor, vai ser um funcionário municipal. Mas quem garante que esse professor, esse funcionário municipal, daqui a pouco vai mandar para a Jucativa, para Santana, e terá um local? Quem garante isso? Então, eu já deixo desde já a minha opinião, eu sou totalmente contra. E, para finalizar, parabenizar a escola Coronel, que quando a gente estava na praça, numa festa, o Vanderlei Roque Bertin, diretor, ele nos apresentou aí documentação que tinha recebido dessa escola, parabenizando por ser um ensino, uma escola que ficou
das primeiras escolas, uma qualidade de ensino, que ela não teria nada a perder para uma escola como Lúdico, uma escola particular, dando os parabéns para essa escola. Então, se um time que está jogando bem, que se conserve, e aproveito e parabenizo mais uma vez essa escola por esse ato, e que já tudo bem, então, mas que seja feito por esse, estamos nesse assunto, e dizer já totalmente que dessa escola, apresentando, conversando com os seus professores, vendo a situação, que esse dinheiro que vai sobrar é tão pouco, e será que foi contabilizado nisso tudo, o gasto, telefone e tudo mais? Então já deixo aqui a minha opinião, sou totalmente contra essa municipalização, era o que tinha a dizer. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Sidney Miranda. Desculpa, pulei antes o Tadeu Neder. Senhor presidente, senhores vereadores, eu escutei com bastante atenção o ilustre vereador Anselmo, doutor Anselmo, discorrer sobre a lei orgânica municipal, sobre o regimento interno desta casa, que na verdade regulam a vida da cidade e o comportamento dos seus dirigentes. E ele discorreu, basicamente, sintetizando que todos devem se ater àquilo que diz a lei orgânica e se ater também àquilo, notadamente os vereadores, àquilo que dispõe o regimento interno. Mas muitas vezes, o vereador, ele é obrigado, ele é compelido a se esquecer um pouquinho do rigor do texto legal. Para quê? Para até atender às necessidades da própria população. E eu toco neste assunto e exemplifico esta situação, as ocasiões em que nós não seguimos aquilo que determina o nosso regimento interno. Existem ocasiões, repetindo, que a gente é obrigado a dar uma manobrada no regimento interno para atender um pedido de alguém, uma urgência. E esse é o caso desta noite. Por quê? De forma regimental, a partir do momento em que o prefeito encaminha um projeto a esta casa, ele é recebido no protocolo, na primeira sessão, ele é lido e encaminhado às comissões, que a partir daí tem um prazo para apresentarem seus pareceres. Neste caso, são 3 comissões que iriam se manifestar a respeito desses 2 projetos, que estavam em pauta hoje e foram retirados. Mas, muito bem, atendendo a um apelo do senhor prefeito municipal e até da bancada do PSDB, nós entendemos na última reunião de dar uma manobrada no regimento e colocar em discussão e votação esses 2 projetos hoje, principalmente pelo argumento, ardiloso somente agora estamos sabendo, de que existia um prazo fatal no dia 1º de março para se firmar um possível convênio. Esta foi a explicação que me foi dada, não sei se foi dada a outros vereadores. Então eu estou tocando nesse assunto apenas para abordar o que eu, na verdade, ocuparia a tribuna logo em seguida. Eu ocupo esta tribuna esta noite, mais em respeito e atenção a todos os educadores aqui presentes, no qual eu me incluo porque eu fui professor durante 10 anos da minha vida. Minha mãe lecionou para várias gerações nessa cidade e meu pai morreu enquanto exercia a função de diretor escolar. Então, esse é o respeito que eu tenho e que esta casa tem, que em todas as sessões em que se abordou o tema educação, o tema professor, o respeito, a consideração e a dedicação foram grandes, demasiadas e importantes. O assunto que hoje nós temos trata justamente da municipalização da Escola Coronel. Nós não podemos falar em educação sem antes falarmos do educador. Não se pode discutir educação e não pode se pretender em educar alguém, encaminhar alguém na vida, se a gente antes não pensar no educador. É o início, o meio e o fim de todo o processo
educacional e de formação do ser humano. Se o professor não for estimulado, prestigiado, todo esse processo educacional, ele está fadado ao insucesso. Por quê? O encarregado de transmitir o ensinamento, ele não vai transmitir com a necessária convicção, ele não vai transmitir com a necessária vontade, e não vai fazer o seu discípulo sentir aquilo que ele precisa para a vida. Então é dentro deste contexto inicial que eu coloco para o senhor presidente e para os senhores vereadores, é que a hora que tivermos que pensar em municipalizar o resto do ensino fundamental da nossa cidade, é que necessária e obrigatoriamente a gente pense no educador. Aqui eu me refiro no educador como um todo, o professor, o funcionário da escola. Então é necessário esse momento de extrema reflexão para que a gente possa realmente, na condição de vereador, de chefe de executivo, fazer alguma coisa que a gente acredita que vai dar certo. A questão da municipalização do ensino, ao meu ver, e aos olhos também de alguns vereadores com os quais eu tenho debatido, porque nessa casa, ao contrário do que se fala aí fora, se conversa a sério e com dedicação. E nós temos debatido esse assunto. A municipalização, ela causa um pouco de receio, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Em Conchas, uma parte do ensino fundamental foi municipalizado. Mas nós não podemos nos esquecer que já havíamos praticamente uma base municipal. E, por favor, alguém, se puder me auxiliar nesse sentido, algum vereador, mas já existia uma escola municipal muito bem estruturada. Existia uma municipalização própria já do ensino. Talvez até como as escolas rurais, a distrito de Juquiratiba e assim por diante. Agora, o que preocupa um pouco, porque o governo não é um todo, contínuo. Exemplo típico foi a manifestação indignada do vereador Calil, exibindo uma nota fiscal de produtos adquiridos na gestão passada e que a atual gestão não quer honrar. Tudo bem que existe o problema da lei de responsabilidade fiscal, onde existem dúvidas. Mas será impossível que a gente vai ter que discutir uma coisa tão de direito quanto esta, como se aquele prestador de serviço ou comerciante ou alguém pudesse receber um calote só pela pura mudança de prefeito. A administração é um todo, o que passa é o prefeito, a prefeitura fica. Então o receio é que um governo amanhã ou depois venha e desmonte esse processo de municipalização, trazendo um ônus excessivo a um pequeno município igual Conchas. E é fácil de exemplificar que isso não é impossível de acontecer. Exemplo típico é a saúde pública. Há alguns anos atrás, se municipalizou o Hospital de Conchas. Se desapropriou a Santa Casa e no começo foi muito bem. Por que foi muito bem? Porque tinha dinheiro. O governo mandava dinheiro. Talvez a população fosse menor. Mas com o decorrer dos anos, mudando a política da forma de distribuição do dinheiro público, é só alguém passar no hospital municipal e ver o estado de calamidade pública que nós vivemos. Há pouco, o vereador Anselmo também ponderou sobre a guarda municipal. Eu acho que a essa altura, com o número de funcionários que tem, também deve ser feita uma guarda municipal. Sem dúvida. Mas isso é mais um exemplo da pouca vergonha do governo do Estado e do governo federal. Por quê? Porque eles não conseguem contratar e manter um efetivo policial, tanto na polícia militar quanto na polícia civil. Aqui nós criticamos muito a polícia, mas nós não criticamos os homens que dirigem a polícia em Conchas, porque nós sabemos que eles têm a menor responsabilidade. Então, nós temos também toda essa carga de atribuição que o Estado joga para o município. A saúde, o ensino. E se amanhã
Veja, em Conchas nós já temos a Semutran, que antes não era responsabilidade nossa. Hoje nós temos que pagar gente, placa e tudo mais. Então, esse é o medo. Voltando um pouquinho, a municipalização já está implantada em Conchas. Uma boa parte. Ao que me consta, falta a Escola Coronel. Muito bem. Por que não aguardarmos, refletirmos e amadurecermos mais esse processo de desenvolvimento da municipalização de ensino? Eu acredito que aqui, em sã consciência, o que eu quero dizer é o seguinte, não é ser contra ou a favor de graça, não. A minha argumentação é essa, é no sentido de preocupar com o futuro, não só do aluno, mas também como mestre. Então, acho que nós poderíamos fazer essa de forma gradativa. Até porque, como referido aqui pelo vereador Calil, a Escola Coronel, ela tem um conceito muito grande na nossa cidade. São prêmios que ela vem recebendo. Tem um corpo docente de primeira linha. Enfim, poderíamos esperar mais um pouco. Mas eu estou tecendo essas considerações, até em respeito à atenção dos senhores que estão presentes nesta casa, não poderiam sair daqui sem uma nota explicativa, manifestação de algum vereador. A base do senhor prefeito municipal, ao se falar em municipalização, é que esta municipalização da Escola Coronel, ela trará dinheiro para Conchas. Ou seja, municipalizando, sobraria, afinal, um dinheiro que poderia ser investido em outras áreas. Eu discordo, porque alguns cálculos foram feitos nessa casa e, através desses cálculos, aqui feitos de forma transparente, elas não apresentaram um resultado significativo que motivasse por si, ou seja, esse fato de gerar recursos para a municipalidade, a justificar a municipalização. De qualquer forma, nós não podemos falar tão somente em economia, porque se assim fosse, seria mais fácil não educar ninguém e economizava mundos e fundos. 25% do orçamento municipal é destinado à educação. Então, eu não sei se nós realmente precisamos de mais ou bem administrar o que nós já temos. Até porque, incoerentemente, está se criando, ao que me foi informado, um curso colegial na Escola Reineiro, que não é atribuição obrigatória do município. Obrigatório, ele até pode, mas já que vamos economizar, então, vamos não criar um novo curso que traga ônus. Para que esvaziar a Escola Anísio? De tal forma que daqui a pouco o Estado vai doar isso para qualquer coisa, porque não vai servir para nada. Então, são esses pontos iniciais que eu gostaria de levar à consideração de vossas excelências, já que os dois projetos que tratam e versam deste assunto não foram incluídos na pauta. Ou seja, os projetos não vão ser, obviamente, discutidos e nem votados. Eles ficaram para uma outra oportunidade. Agora, esta casa tem se colocado aberta à discussão. Existe, por mais que possa parecer àqueles que vêm a esta casa, que as nossas discordâncias, elas partem para o lado do interesse pessoal, do lado eu vou ganhar ou vou perder. Não se trata absolutamente nada disso. Todos os vereadores, sem exceção nenhuma, todos eles se preocupam em fazer o melhor. O que tem é que cada um tenha a sua opinião. E esta é uma casa de argumentação. Certamente, quando da discussão do projeto, todos vão poder usar os seus argumentos e debater o que é melhor e o que é pior para Conchas. Nós só esperamos, como já dito anteriormente aqui, que essa discussão seja feita com bastante serenidade, sem pressão, com bastante verdade e com bastante maturidade.
Convido para fazer uso da tribuna o vereador Sidney Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar eu quero agradecer a presença dos professores que estão presentes hoje na sessão e também, daqui a pouquinho, comentar sobre esses dois projetos. Mas antes, eu quero deixar, solicitar para discutir o plenário, senhor presidente, senhores vereadores, para se marcar, agendar realmente uma data fixa, tipo assim, uma segunda-feira, às 18 horas, estudando aí com os demais vereadores, se essa data fica bem, para as comissões. Eu faço parte de 3 comissões, acho que eu sou o vereador que assumi mais comissões aqui, para dar pareceres em projetos. E nós estivemos reunidos ontem aqui, às 19 horas, discutindo esses projetos, e foi muito bem estudado, e está de parabéns os vereadores que fazem parte das comissões. E realmente estipular definitivo um horário, não sei se isso é possível, mas estudando junto com os demais vereadores, para que se coloque realmente uma data fixa e um horário para que os que fazem parte de comissões e que participem nesse horário. E eu quero também aproveitar o momento e já assinar mais forte embaixo sobre uma indicação minha em relação ao centro de lazer, e no sentido do campo de futebol, que o time do Cruzeiro está impedido de ter as suas atividades. E as crianças também da escola estão impedidas de fazer as suas atividades no campo do CLT, Centro de Lazer do Trabalhador, da Coab 2, porque foi aberto valetas, foi tirado a trave, e isso já tem quase 3 meses. Então não se pode, tem que haver uma solução para isso, saber do senhor prefeito realmente o que está ocorrendo ali no Centro de Lazer dos Trabalhadores em relação ao campo de futebol do time do Cruzeiro lá, que utiliza esse campo de futebol. Até mesmo as crianças da escola Reineiro utilizam esse campo para suas atividades. E quero também tecer alguns comentários, uma preocupação em relação ao Conselho Tutelar da Criança e Adolescente da nossa cidade. Nós estivemos sexta-feira passada reunindo com a promotora de justiça e as meritíssimas juízas, e nós pudemos observar que o Conselho Tutelar está totalmente, não se falando assim despreparado, mas tecnicamente com material insuficiente para fazer as suas atividades, e até saindo em informações em jornais, na imprensa da cidade, que alguns conselheiros já estão pensando na exoneração do cargo. Então peço aí uma atenção ao Conselho Tutelar da Criança e Adolescente, que é um órgão relevante, autônomo, e o artigo 134 do ECA, da Lei Federal 8.069, ele, /90, né, de 1990, ele estipula muito bem que o senhor executivo tem que dar toda a assessoria técnica, em todos os sentidos, para um bom funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente. Eu fui presidente deste órgão, tivemos o apoio que era delegado na época, né, o doutor Anselmo, a juíza, a doutora meritíssima Lígia, e nos doaram um veículo para o Conselho, que infelizmente hoje esse veículo foi devolvido, não sei por que a razão, se foi danificado, mas nós temos que pensar, porque se tem esse órgão e os membros são remunerados, nós temos que estar a par, ver se está funcionando realmente, porque está dando gasto e não está tendo retorno. Então, fica essa a minha, não indignação, mas essa chamada aí na atenção. E falando aqui dos professores que estão presentes sobre os dois projetos, eu solicitaria até ao senhor presidente aí, se possível, consultar também o plenário, os seus vereadores, porque como o vereador Calil Chaguri levantou alguns pontos que o senhor prefeito está cortando vários recursos para até mesmo asilo, né, e contas que está em débito da outra gestão, e tudo isso
gira em torno da lei de responsabilidade fiscal. E tudo que hoje nós vamos pedir ao senhor prefeito, vem em primeiro lugar a lei de responsabilidade fiscal. Então, será que se municipalizar a Escola Coronel, que é um compromisso do Estado, nós não vamos também acarretar mais um peso para ser respondido sobre lei de responsabilidade fiscal? Então, nós temos que ver realmente se é viável hoje, porque nós estamos numa fase de adaptação da lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos numa fase de adaptação. Então, como nós vamos fazer mais um compromisso que já é do Estado? Eu acho que nós temos que nos adaptar, primeiro na lei de responsabilidade fiscal, colocar a casa em ordem, que é o que estão comentando aí, que está sendo colocada a casa em ordem, e porque nós, se não votar hoje, e não votar amanhã, não votar depois da manhã, daqui uns dias, daqui, acho que em agosto, daqui um ano, vai ser permitido de novo, votar de novo, né? E se nós votarmos agora, daí já é definitivo, não tem mais volta. Então, acho que vale a pena uma atenção nesse sentido, e até mais. Se for para votar agora, a participação dos professores, que eles que são, né, os diretos interessados nesse assunto. Então, a participação deles na elaboração do projeto, se isso quer, se Vossa Excelência, senhor presidente, e senhores vereadores, acharem que tem alguma, um argumento em lei, com base em lei, a permissão que eles possam participar na elaboração desse projeto, tirando todas as dúvidas e fazendo ficar um projeto que não vai ser ruim para um e nem ruim para outro. Então, seria isso o meu pronunciamento hoje aqui, senhores vereadores, Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigado. Convido para fazer uso da tribuna a vereadora Adriana Delbem. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar primeiramente a respeito da questão da nota que não foi paga. É óbvio que quem compra e leva alguma coisa tem que estar responsável por também pagar o que comprou. Que não é o nosso caso, o caso da nossa cidade. Nesse caso, não. Nós temos, como já foi dito, a lei de responsabilidade fiscal. O orçamento aprovado por esta casa para o ano de 2001 não previa o pagamento desses gastos efetuados pela administração passada. E aí, então, há um problema a ser resolvido, que exige um emaranhado de discussões e de ideias para se chegar a um consenso, obviamente, tanto do Executivo como desta casa. Por quê? Porque se o Executivo hoje paga uma conta, faz um gasto que não estava previsto, como nesse que nós temos, e nós permitimos isso, sendo que nós temos também a função de fiscalizar, nós estaremos também sendo coniventes com esse gasto. Então, não basta vir aqui e dizer como não vai pagar, tem que pagar, porque obviamente que tem que pagar, porque a responsabilidade é do poder público, e nós temos que ter confiabilidade, coisa que político não costuma ter muito, infelizmente. Embora haja hoje essa lei que não possa ser, na minha opinião, não deve ser engavetada. É uma lei que traz lucidez às coisas, aos atos públicos, é uma lei que traz transparência, a transparência tão cobrada, tão desejada por toda a população, ela traz. E nós não podemos deixá-la engavetada. Então, a gente deve sim pagar o que a prefeitura deve, o que o poder público deve, devemos concordar com isso, sem dúvida, porque é uma questão de hombridade acima de tudo. Mas respeitando a lei que aí está, que é a lei de responsabilidade fiscal. Não basta vir aqui e dizer isso e aquilo. Há que se ter outros poréns a serem vistos. E agora, acredito que o mais importante, porque os professores, essa classe tão prejudicada, da qual eu também faço parte, e estão aqui não só como professores, mas principalmente como cidadãos, merecem uma consideração maior nessa sessão.
a respeito disso, da municipalização da cidade, eu vejo que não pode ser uma coisa a ser estudada de orelhada, do que se ouviu falar, do que a gente acha que esteja no papel. O meu pensamento é no sentido de que nós possamos marcar, e aqui deixo consignado isso, uma reunião muito próxima, tanto desta casa, como do executivo, como dos docentes dessa cidade, que estão extremamente ligados à questão. Eu não vejo, como foi dito, que os professores sejam os maiores prejudicados ou beneficiados com relação a essa lei, a municipalização. Toda a população está, obviamente, que inserida na questão. Por quê? Porque temos filhos, temos parentes, somos cidadãos, estamos na cidade e todo mundo merece um ensino digno. Nós estamos, é claro, que extremamente interessados na melhoria do nosso ensino, das nossas crianças e também do quadro docente. Óbvio que se houver alguma cláusula nessa lei que prejudique os professores, eu serei contra. Eu não a vi ainda. Pretendo estudar com mais lentidão, com mais a fundo, certo? Porque eu acredito também que nós não devamos nos arrepender do que fizermos, mas também não nos arrepender depois por não termos feito. Há um grande bochicho, inclusive vários professores vieram ter comigo a esse respeito e me questionaram: nossa, Adriana, mas você é professora e é favorável à municipalização? Eu nem ainda tinha uma opinião formada a ser favorável ou não. Eu vejo que nós tenhamos que realmente analisar item por item, vírgula por vírgula. Não acredito fielmente que esta casa, tanto esta casa quanto o nosso executivo, seja ele quem for, este que agora está, ou os que vierem posteriormente, queiram prejudicar o ensino dessa cidade. Essa cidade já exportou professores, é assim que nós ouvíamos aí afora, e hoje não temos mais o curso do magistério, mas, enfim, essa cidade sempre teve fama de boas escolas. Eu acredito que o que vier, ainda que seja com a municipalização ou não, mas o que vier para a melhoria da nossa educação, do ensino e do quadro do magistério, dos professores, certo? Que seja real, que esteja bem próximo de nós. Com certeza, eu não vou me ausentar de ir favorável a essa questão, se for dessa forma. Mas eu ainda entendo que haja necessidade precípua de que os professores participem da discussão do projeto. Que não seja algo de orelhada. Ah, mas fulano falou. Ah, mas não sei o que não dá certo. Ah, mas é tal coisa, ó, você viu aqui, não está. Vamos analisar todos, porque é uma questão que não está apenas nas mãos da Câmara Municipal, não está apenas na mão do prefeito, que aí está, ou dos que vierem, não está apenas na mão dos alunos e também não está apenas nas mãos dos professores. Está nas mãos da nossa cidade, do nosso povo. E isso deverá ser, com certeza, discutido em grupo. Pois não. Se Vossa Excelência me dá licença, eu concordo com tudo isso que está se falando, inclusive de se reunir os interessados para um amplo debate, onde se apresente garantias efetivas. Perfeito. Mas Vossa Excelência citou aí a questão de votar num projeto meio de orelhada, foi isso? Não, desculpa. De não se discutir, não disse especificamente votar. Se disse, discutir, então estou retificando a questão. Isso. Então, eu concordo com a retificação. Não de orelhada, mas o sentido é o mesmo. Eu só gostaria de lembrar uma vez mais, quando eu ocupei a tribuna, esse projeto somente iria ser incluído em pauta hoje por pedido do senhor prefeito e concordância da bancada e insistência da bancada do senhor prefeito e, obviamente, com a nossa concordância. Tá certo? Mas essa pressa em votar, eu também condeno. Às vezes a gente abre precedentes regimentais aqui, como seria o caso, sabiamente foi retirado, vamos colocar dessa maneira, e discutir. Agora, se me permite até eu me alongar um pouquinho, nós não podemos discutir da forma que foi discutido até agora. Por quê? Porque
infelizmente, eu diria o seguinte, o senhor prefeito teve o cuidado de conversar com os professores. Agora, é muito difícil alguém dizer não para o chefe. Será? É sim. É verdade. Eu já tive com professores na Assembleia Legislativa com greve, cachorro em cima do senhor Fleury, cavalo, foi um auê, os professores estavam lá, viu? Eles estavam anonimamente. Podem não ser tão respeitados pelo poder público, mas, de qualquer forma, é um profissional de raça para defender seus direitos. Disso não tenho dúvida, mas a diferença, mais uma vez, já vou parar, porque também a palavra é sua, ali na Assembleia Legislativa, eram os anônimos professores do Estado. Aqui, eram o A, o B, o C, o D, etc., junto. É um certo temor amanhã ou depois. Isso ninguém me tira a cabeça. Mas eu acho que a discussão deve ser feita assim, com todos os setores da sociedade, inclusive, pega-se o Lions, o CRB, e vamos todo mundo discutir. Porque, na verdade, essa atribuição, às vezes, ser porta-voz daquilo que alguém quer falar, não fala os professores, um outro, talvez esteja numa das atribuições do vereador, porque o vereador não tem nada que ficar com medo disso, medo daquilo, e o receio de ser perseguido amanhã depois. Obrigado, Excelência. Tá certo. Apenas para fazer uma colocação, é o que eu realmente entendo, que não houve assim uma correria no entendimento do Executivo. Ele já havia estudado o projeto e deve, obviamente, como mandou o projeto, entendeu que seria viável e positivo, né? Cabe a nós agora nos reunirmos para definir essa questão. E também entendo que a questão que foi trazida aqui pelo Executivo não veio para encantar. Não veio para encantar isso, encantar aquilo, como se fosse uma Branca de Neve ou a própria bruxa, que foi quem mais encantou com a maçã, certo? Nós não queremos encantar ninguém. Agora, o nosso ensino precisa realmente ser encantador. Isso sim. E o que tiver que ser feito para que ele seja encantador, nós temos que apoiar. Era isso. Apenas com uma explicação a respeito também do projeto não ter entrado. Obrigada. Convido para fazer uso da tribuna o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu gostaria de dizer aos senhores que daquelas greves lá que teve, eu também estive presente, e muitos dos professores que aqui estão hoje estiveram presentes. E eles estão presentes aqui hoje de novo. Eles não são alheios aos fatos relativos à sua profissão. Eles estão aqui. Se eles estão aqui é por algum motivo. E como eles estiveram lá também, eu era diretor da escola, eu estive lá também no dia que o senhor governador colocou os cavalos em cima dos professores. Nós estivemos lá. O professor luta e sofre. E, infelizmente, não é reconhecido. Não é reconhecido porque qualquer profissão hoje ganha mais do que um professor. O professor é, na verdade, um abnegado. Ele se dedica àquilo porque ele gosta daquilo. E outra coisa, muito bem falou a vereadora Adriana, o ensino tem que ser encantador. Olha, gente, o ensino na Escola Coronel é encantador. Não precisa municipalizar para ele ser encantador. Tanto ele é encantador e é bom, que ele ganhou um prêmio dentre as 8 melhores escolas, através do seu plano de trabalho. Sabe que precisa melhor que isso? Da delegacia de Botucatu, só a escola de Conchas teve esse mérito. E dirão, senhores, mas Botucatu é a cidade dos bons ares e boas escolas. Corretamente, é. Mas o Coronel também é. O Anísio também é. Eu tenho a impressão, pelo que eu ouço falar, que querem municipalizar, porque o que existe aí é uma merda. Precisa municipalizar para melhorar. Eu tenho a impressão que estão taxando vocês, professores, como incompetentes. Como os diretores, como incompetentes. Vocês não sabem dirigir. Precisa municipalizar para melhorar para vocês. Dá-se essa impressão. Talvez não pode ser. O seu prefeito é um diretor de escola também. Mas a impressão que me deu, por certas coisas que eu ouço dizer, é isso aí. Meu Deus do céu, agora que foram descobrir que as escolas de Conchas não prestam.
Que precisa municipalizar para prestar? Mas se for municipalizar, vai ficar os mesmos professores? Francamente, eu não entendo. E gostaria de tecer mais alguns comentários a respeito do assunto. Em setembro de 1997, o então prefeito, o professor Miguel José Caran, que também foi diretor de escola, encaminhou um projeto a esta casa a respeito de um possível convênio com a Secretaria de Educação. Nós, vereadores, pressentindo, preconizando, e como realmente aconteceu, que aquilo se tratava de uma possível futura municipalização, nos preocupamos em colocar algumas cláusulas naquele projeto. O projeto dizia o seguinte, artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio a termos aditivos com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Educação, objetivando a implantação e desenvolvimento de programa na área de educação. Gravem bem essa palavra. Artigo 2º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias à execução do convênio referido no artigo anterior. Certo. Isso é que veio. O que fez a Câmara? Preocupados com a situação dos professores, colocou algumas emendas. Dentre essas emendas, cito para vocês. Artigo 3º. Em se tratando de convênio para efeito de municipalização, o Poder Executivo deverá 1. Incluir cláusula no sentido de que os professores, especialistas e funcionários com cargos lotados na escola a ser municipalizada não serão removidos, a não ser por ação própria, por opção própria, para a escola de outro município diferente daquele onde tem o seu cargo. 2. O Executivo deverá assegurar a existência de cláusula que possibilite, mesmo que no caso de a disposição do município, aos professores efetivos continuarem a ministrar aula naquela escola onde tinham seus cargos e foi municipalizada. Uma outra emenda. O Poder Executivo, através da Coordenadoria Municipal de Educação, quando no processo de inscrição, classificação e atribuição de aulas, dará prioridade aos professores colocados à disposição do município, pelo governo do Estado, e que ali tinham o seu cargo. E uma outra, gravem bem essa daqui, artigo 5º, o não cumprimento do disposto nos artigos anteriores e seus incisos, que são aquelas cláusulas que nós colocamos, implicará no cancelamento ou anulação de qualquer convênio que venha a ser assinado para efeito de municipalização de escola estadual entre a Secretaria do Estado de Educação e a Prefeitura Municipal de Conchas. Isso é o que entrou e o que a Câmara aprovou em 1997. Pois bem, agora o atual prefeito manda de novo uma lei sobre municipalização. Já é algo incoerente. Mas o que ele faz? Ele não mandou praticamente a mesma, no mesmo projeto de lei. Ele dividiu em 2. O 10 diz o seguinte: fica o Poder Executivo municipal autorizado a celebrar convênio a termos aditivos com o Estado de São Paulo, igualzinho que consta aqui no artigo 1º, que o seu prefeito anterior mandou. O artigo 2º, fica ainda o Poder Executivo autorizado a tomar providências necessárias à execução do convênio, igualzinho o que o outro prefeito mandou. Chegou aqui, ele parou. É um projeto. Mandou o 2º, número 11/2001. O que diz o 11/2001? Aquilo que nós colocamos aqui como emendas. Mas ele colocou diferente a parte. Por que separar um do outro? Só que quando a gente chega no final aqui, após o artigo 2º, esta lei entrará em vigor da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Quer dizer, a lei anterior não era disposição em contrário, então não foi revogada. Se ela dizia a mesma coisa, o que diz a atual, ela não foi revogada. Quer dizer, continua prevalecendo. Só que, eu li para vocês o artigo 5º, não li? Se alguma das cláusulas não for cumprida, cancela-se e anula-se o convênio. Ele não colocou aqui no dele. Não está colocado. Não é a vontade dele, tenho certeza absoluta, porque eu conheço o pensamento dele. Alguém exigiu que tirasse isso, não sei quem. Agora, pergunto para vocês, se já existia, para que mandar de novo?
Existe no regimento interno, como levantou muito bem o doutor Anselmo, que precisa ser cumprido, e renovado, atualizado em alguma coisa, um artigo número 236, cujo título diz da prejudicabilidade. Quer dizer, aquilo que é considerado prejudicado, que não pode ser colocado de novo. Diz assim, considera-se, vou falar em outras palavras, considera-se como prejudicado todo projeto que já tenha sido aprovado anteriormente. E esse projeto nem pode entrar em plenário. Ora, pelo que me consta aqui, tudo que está escrito no 10 e no 11 já existia no 303. Então, no meu ponto de vista, as comissões e o senhor presidente deve considerar como prejudicado esse projeto. Nem entrar, não pode, já existe outro. Eu pergunto para vocês, se em 1995 nós colocamos uma lei, é proibido transitar na rua São Paulo. Chega em 1990, nós temos que fazer, faz de novo, é proibido transitar na rua São Paulo. Mas 2 vezes. Porque antes era um prefeito, agora é outro. Então, todas as leis que foram aprovadas, vamos dizer, pela Assembleia Legislativa na gestão anterior, terão que ser aprovadas novamente, porque era outro. O administrador era outra a Assembleia Legislativa. Apesar que dá para duvidar de tudo, porque agora estão oficializando até o calote, né? Depois do que eu vi aqui, até o calote está oficializado. É engraçado, está certo, concordo plenamente. Foi o prefeito que deixou a dívida anterior. Mas nós temos dívida aí, gente, de 3 a 4 prefeitos anteriores. Eu quero saber se o dia que chegar para fazer a indenização da Elro, não vai pagar porque foi o prefeito anterior que fez a dívida. Quer dizer, só do passado que não vale? Concordo plenamente. Hoje existe a responsabilidade fiscal, ela foi feita a lei, mas para ser aplicada através de outubro, após outubro do ano passado. Será que não tem alguma coisa nesses 400 que é um pouquinho anterior? Não sei. Agora, alguma coisa, como diz a vereadora Adriana, alguma coisa tem que ser resolvida a esse respeito. Esse pessoal não pode ficar sem receber também. Não sei como que vai resolver, porque foi implantado o calote oficial. Mas só para as prefeituras, gente. Os coitados que tiram dinheiro de um banco para fazer uma lavoura e não choveu, e ele não tem tecnologia moderna para produzir, ele tem que entregar o terreno para o banco. Para ele não existe calote oficial. Para as prefeituras existe agora. É lei, né? É lei. Eu não sou contra a lei de responsabilidade fiscal, não, muito pelo contrário. Totalmente a favor. Para não surgir mais esses problemas. Agora, não vamos jogar na costa de um coitado, coisa que outros coitados também fizeram. Porque chegaram a falar por aí que a dívida era de 6 milhões. Concordo? 6 milhões. Mas não foi o prefeito anterior. Não sou defensor do prefeito anterior. Nessa tribuna muitas vezes critiquei, porque ele tinha coração muito bom. Muitas vezes critiquei aqui. Não sou defensor, não. Não tenho atestado para isso, declaração para isso, nem anuência para isso. Mas, chegar a falar que existe 6 milhões de dívida e não vê de onde vem, parece que 3 ou 4 milhões é de INSS, que vem desde lá 1800, 1700, sabe melhor de quando. Não é do prefeito anterior só, não. Outros também são responsáveis. Tem precatórios aí que não é do prefeito anterior também só, não. Outros também são responsáveis. 1, 2, 3, 4, 5 anteriores. Então não vamos querer jogar tudo em um só. E quanto ao problema de melhorar a educação, eu concordo plenamente. Só que tem certas coisas que eu discordo. Por exemplo, a senhora secretária municipal de educação, professora Márcia, ela que está tomando conta agora da parte da educação, né? Na legislação a respeito da educação, existe algo que diz que, pelo menos uma vez por semana, nós devemos desenvolver o espírito cívico e patriótico dos nossos alunos. De que forma? Cante-se o hino nacional. 5 minutos, 10 minutos, você entra para a sala de aula, cantor nacional. Mas parece que no Reino Unido inventaram moda agora. Uma determinada professora foi contratada para substituir um determinado dia, na primeira aula.
Só que ela chegou e falou, Zé, eu fui lá, não dei aula. Eu falei, mas por quê? Porque agora é moda lá em cima, nas primeiras aulas do período da manhã, do período da tarde, tem que fazer um ato cívico que dura meia hora. Ô, gente, o aluno quer aula. O ato cívico, pela lei, uma vez por semana. Fazer festinha, coisinha bonita, isso não rende aprendizagem, não. Nós temos professores aqui que dão aula em Conchas, em diversos locais. Eu acho que não existe isso daí todos os dias. Então, e vamos dizer o caso de um aluno de quinta série, cujo professor de história tem a aula sempre, 2 ou 3 aulas por semana, em 3 dias distintos, sempre na primeira aula. Eu pergunto para vocês, ele vai dar aula algum dia? Você tem 20 minutos, 25 ou meia hora de comemoração? Ele vai entrar lá, fazer a chamada, deu sinal, estão dispensados, vamos para outra aula. Quer dizer, não vai cumprir o conteúdo programático que ele tem que desenvolver no ano. Ouvi dizer, vou verificar. Se realmente estiver acontecendo isso, é um absurdo. E não pode acontecer também, que nem falaram hoje, ô Zé, esse palco aí está que nem cachorro que caiu de caminhão que está fazendo mudança. Normalmente tem pessoas que fazem mudança, botam o cachorro em cima, o cachorro cai na estrada e fica perdido, coitado, porque está longe de onde demorava, não sabe onde vai. Esse palco aí está a mesma coisa, falaram para mim. Passei na rua, e o cachorro que caiu do caminhão lá de mudança? Falei, o que é? Não estou entendendo. Não, aquele palco lá, botaram num lugar, agora vamos botar em outro. Quer dizer, planeja as coisas antes. Errar, todos nós erramos. Mas planeje, depois que for fazer, faça. Eu acho que o seu prefeito não está sabendo disso. E vai chamar a atenção de quem cometeu esse erro. Senhor vereador, só uma parte, um minutinho. Só um minutinho. Sobre aquele assunto da educação. Da educação? Senhor presidente, só uma parte própria. Eu não me inteirei tanto quanto Vossa Excelência com relação aos projetos, e eles ainda não entraram, né, nesta casa, por isso que eu até estou me abstendo de fazer comentários, mas, de acordo com o comentário, com a explanação de Vossa Excelência, então, esses 2 projetos não teria necessidade de estar aqui em votação, nem os professores estarem preocupados. Não, eu queria entender só porque nós estamos aqui queimando a cabeça. Exatamente. Né? Agora, o senhor, como vereador, gostaria que desse uma olhadinha no regimento interno, no artigo 236, e eu respeito muito a opinião do senhor, e gostaria de ouvir a opinião, depois da reunião, a respeito do assunto, porque ontem o senhor não esteve presente aqui, certo, por motivos que a gente sabe e compreende, para emitir uma opinião também a respeito, que eu acho muito importante a opinião do senhor. Depois, com certeza, a gente fará isso, quando for apreciar o projeto. Agora, não, só nesse ponto, porque então, se realmente é isso, se Vossa Excelência estiver com a razão, o prefeito já pode fazer tudo. Exatamente. E os professores não adianta mais reclamar, porque eles já têm o poder, nós já aprovamos. Exatamente. Ou então, Vossa Excelência está errado. Não. Deus queira que eu esteja errado. Deus queira. Porque, agora, a minha indagação, para concluir os 15 minutos, é a seguinte. O porquê de dividir o projeto em 2 partes? Os vereadores tiveram uma reunião com o prefeito e com a secretária de Educação. Não sei se ele explicou isso para vocês. Deve existir algum motivo. Eu não sei por que foi dividido. Não entendi. E no meu modo de entender, tinha que revogar a lei anterior. Não é verdade? Agora, pode 2 leis sobre o mesmo assunto? O regimento diz que não. Então nós ficamos em dúvida, inclusive ontem. Pois não. Senhor vereador, até dentro da colocação feita pelo vereador Anselmo, onde nós tivemos a oportunidade de, na condição de membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, indagarmos essa questão. Tanto é que, se entrasse o projeto hoje para discussão, votação, aliás, ele não entraria. Que pelo menos, não de Vossa Excelência, que não estava presente, até eu tive o cuidado de não colocar o nome de Vossa Excelência no parecer. Mas o parecer, o projeto não entraria, se ele fosse lido, porque a comissão já o teria barrado, por flagrante ilegalidade, ou seja, já existe um projeto. Esses 2 projetos. Senhor presidente, com a permissão de Vossa Excelência, eu levanto assim mais uma questãozinha, até pedindo licença para o vereador José Delbem, que ocupa o tribunal. Eu poderia dar uma lida? No
no estudo que nós fizemos. Isso, mas na verdade, a comissão, não pela sua maioria, repito, Vossa Excelência não estava presente, com a análise jurídica da casa, 2 pontos foram colocados, que realmente é uma reedição de lei, o que é vedado pelo nosso sistema jurídico, é uma reedição. Apenas esses 2 que vieram foram repartidos. E apenas se suprimiu aquilo que mais interessava os professores. Vossa Excelência, só me permite. Então, a minha colocação que eu fiz é a título de esclarecimento, porque se é uma reedição, com permissão, senhor presidente, senhor vereador, se é uma reedição, então subentende-se que a lei existe já, e que não precisa desta para fazer a mesma coisa. Então, nesse caso, os professores não podem, quer dizer, os professores estão perdendo tempo, porque o prefeito já tem o poder de fazer o que pode. Ou não tem, porque a lei vai ter que ser cumprida daquela forma. É isso que eu queria entender até. Mas eles não perdem tempo, porque eles sabem dessa discrepância que está acontecendo, dessa incoerência que está acontecendo. Então, eles vêm para ver o que vai resolver não, nesse sentido, sim. Mas com a expectativa do projeto, por exemplo, diante dessas colocações, o que pode ser feito já está autorizado. Nós não vamos modificar. Pelo que Vossa Excelência existe a Lei 303, de 15 de setembro de 1997, que dispõe sobre a municipalização, e conforme esclareceu o vereador Jadeu Bem, no início do seu pronunciamento, ele dá as garantias suficientes ao professor. Esses 2 projetos, que ao nosso ver, eles não dão as plenas garantias. Então, no meu entender, só desculpando mais uma vez de entrar na tua horta aí, mas a verdade é essa. Já existe uma lei com as garantias necessárias colocadas por nós, vereadores, com a participação especial do vereador Jadeu Bem, em 1997. Certo. Então, me permite, senhor, então, diante dessa colocação, que a gente precisa deixar mais claro, e é importante o aprofundamento desse estudo, dessa análise, até para a gente esclarecer se é uma repetição ou é um projeto novo. Porque se for uma repetição, é claro que não vai poder ter tramitação, porque o prefeito já tem poderes para fazer a mesma coisa que ele está querendo agora. Se não, é um projeto novo e nós teremos sim que apreciar, dar parecer e colocar em votação. Tem uns 30 segundos para ver. Então eu indago, e se entrasse hoje, ou 10 e 11, e a Câmara negasse? Como que ficaria? Ele ia usar o 303 anterior? Não sei. Agora, será que a Secretaria de Educação não leu isso aqui, porque ela tem que ler o convênio? E ela não gostou de alguma coisa e sugeriu que se fizesse um outro? Então fica no ar a pergunta. Era o que eu tinha a dizer. Tem mais coisa para dizer, mas não vai dar tempo. Era o que eu tinha a dizer. Consulta o plenário do intervalo de 15 minutos. Continua. Então, eu coloco em discussão e vou... Vai ter um intervalo ou não? Eu coloco em... Eu coloco em discussão e votação do projeto de lei número 1/2001 do Legislativo. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto é no sentido de trazer, relembrar a vida do senhor Horácio Alves, o Horacinho, muito bem conhecido aqui na Vila Pássina, onde é uma pessoa que eu pude trabalhar por 3 anos no supermercado Catipag, e seria, nesse sentido, uma homenagem à família que reside na Coab 2, e no sentido dessa rua projetada, Rua Centel, Rua 1, e o nome de Horácio Alves. Seria isso a discussão do projeto e esse projeto apresentado. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé.
Aprovado por 12 votos a 0. Passamos agora à explicação pessoal. Com a palavra o vereador Benedito Senhor Emerim. presidente, senhores vereadores, ouvindo o comentário na tribuna, uma pequena coisinha que eu ia relembrar a respeito das notas que estão deixando de pagar, de fato são dívidas de vários anos. Mas eu deixo uma pergunta ao ar aqui. Como é que ficaria, como é que o prefeito conseguiu pagar a energia elétrica que estava atrasada? Senão nós estaríamos no escuro hoje. De alguma forma, existe um meio de ter que acertar a situação. Então, e como é que fica se a lei de responsabilidade fiscal é nova? E as dívidas depois de outubro para trás? Então, há a possibilidade de acertar. Assim, a forma, tem que ver como acertar, mas que precisa e deve haver um meio, deve sim. É isso que... Com a palavra o vereador Calil Chaguri. Eu sou breve, senhor presidente, senhores vereadores, só a respeito do que a nobre vereadora falou no uso da tribuna, eu não fiquei muito contente, primeiramente, ela dizer que o descrédito dos políticos, e eu, graças a Deus, me considero como os colegas, honestos, tal, acho que é isso, gente? Então já não fiquei contente disso, que não são todos os políticos que são caloteiros, são, né, isso daí, então isso não coube a nós, não. E mais outra coisa, gostei, parabenizar o vereador José Delbem pelo, como é, calote oficial, agora, né? Isso, essa palavra é pegar calote oficial. E está aqui. Só que tem o seguinte, quando o senhor prefeito assumiu, ele sabia que iria assumir funcionários, saberia que ia assumir muitas coisas, muita dívida, e como comentei com o vereador Zé Delbem, também assumir até dívida que ele fez com o caso da Evo, que está em R$1.200.000. Dele mesmo também. Ou não devia assumir essa dívida? É isso que eu queria deixar. E vamos bater sim, para pagar isso, porque quando forneceram, no mês de dezembro, a prefeitura pediu, ia dizer... Não vou fornecer? Vou deixar sem medicamento? Não. Forneceu. E tem direito de receber. Assim como o senhor prefeito, torna a repetir, pegou a prefeitura, sabendo que estava assumindo, com pessoas que têm 20, 30 anos de casa, simplesmente mandou embora. Então ele também sabe que tem essa responsabilidade com essas farmácias que forneceram o medicamento. Nós vamos batalhar e vamos lutar em cima disso, pode ter certeza. Com a palavra a vereadora Adriana. Eu queria deixar bem claro, senhor vereador, que eu não fiz exatamente essa colocação. Eu disse que a opinião pública, muitas vezes, considera os políticos, não disse corruptos, ou disse, enfim. O que acontece é o seguinte, tem que ser lembrado aqui que essa Câmara, inclusive, leva o nome do meu pai como vereador. Foi com quem eu aprendi a gostar de política. E estou aqui. Então eu confio nos políticos. Eu confio na força política, eu confio, enfim, eu confio que os políticos queiram, sim, atuar com boa vontade e têm capacidade para isso. Não me referi a nós, que também faço parte, não estava me referindo a mim, não estava me referindo a que nós tenhamos políticos corruptos nesta cidade, não fiz menção a alguém especificamente. Certo? Eu disse que a visão da população muitas vezes é essa, porque nós também não vamos tapar o sol com a peneira. Que há corrupção dentro da política, há, como em vários outros setores. Certo? Com relação às notas, eu também coloquei, quero deixar claro mais uma vez, que elas obviamente devem ser pagas. As pessoas, os comerciantes que venderam, eles venderam e eles necessitam do dinheiro, como qualquer um de nós, se no caso estivéssemos, enfim, então, deverão ser pagos. Nós só temos que ter, junto do Executivo, que é quem vai pagar, a responsabilidade de ver como isso vai ser feito. Apenas. Certo? Com a palavra o vereador Anselmo. Só mais uma parte, desculpe. Apenas o seguinte, nós temos que lidar com a política sem brigas, como esta casa mesmo já teve o desprazer de presenciar e houve tanta reclamação
nesse sentido. Então, que se levar em conta o intuito das palavras, e não no contexto, e não de uma forma assim, pinçada, certo? Não foi esse o intuito dessa vereadora, quando se referiu. Então, peço desculpas ao vereador Calil Chaguri, se assim pareci quando teci o comentário. Com a palavra o vereador Anselmo Martellini. Senhor presidente, hoje, mais uma vez, esta casa mostrou maturidade política, né, na abordagem desse tema muito importante para o nosso município, que é a educação. E eu, mais do que ninguém, apoio a educação. Eu acho que a única saída viável para a humanidade é a educação. O ser humano precisa de educação. Se ele não for educado, nós vamos ter o resultado que nós vimos na televisão, né, dentro das prisões. Uma criança na rua pode amanhã estar dentro de uma prisão. Uma criança na escola, com certeza estaremos evitando que ele vá para um caminho errado. Então, eu manifesto meu total apoio a tudo que for dizer respeito, tudo que disser respeito à educação. O vereador Dr. Tadeu falou que o prefeito está querendo criar cursos de ginásio. Se for assim, que se crie em quantas salas for possível e puder arcar com as despesas. Quanto mais, melhor. Quanto mais alunos a gente puder abrigar em nossas escolas, desde a mais tenra idade, se possível, seria o caminho ideal para a melhoria da nossa sociedade, da nossa humanidade. Não existe outro caminho, só a educação. Sem educação, nós vamos ter o caos. E, para isso, nós precisamos a conscientização de toda a sociedade e, principalmente, dos educadores, que, com o que vem ocorrendo hoje, com a necessidade das mães trabalharem fora, as crianças ficam praticamente à mercê do professor, e o professor acaba até substituindo os pais. Então, a responsabilidade dos professores é muito grande e, com certeza, cada vez mais eles vão entender essa posição deles e vão assumir realmente a função dele de educadores, no amplo sentido do termo. Também com relação ao regimento, que o nobre vereador se referiu, com certeza eu me referi quando ele for usado em prejuízo, nunca em benefício. Sempre que for para resolver, para acertar, para melhorar, é claro que a gente tem que usar o regimento favorável a isso. Agora, quando for para prejudicar, nunca vamos apontar o que está errado no regimento ou em qualquer lei, né, para a gente poder atuar aqui com bastante serenidade. Então, senhor presidente, são essas minhas colocações e, mais uma vez, eu espero que nós continuemos nesse ritmo, com discussões educadamente, cada um com sua posição e cada um assumindo abertamente a sua posição perante sua consciência, independente, né, de opiniões alheias que venham querer nos influenciar. O importante do vereador é a sua autonomia, é ele saber o que ele está fazendo, ser inteirado do assunto, como nós estamos querendo nos inteirarmos bem desses projetos, para depois votar. Hoje, sinceramente, eu acho que quase poucos vereadores aqui saberiam votar e saberiam o que estariam votando se colocassem esse projeto em votação. Ou votariam contra ou a favor, sem realmente saberem o que significam esses projetos. Então, é importante, assim, vamos deixar para depois, vamos amadurecer, vamos estudá-lo melhor e vamos ouvir mais os professores, o executivo, e sabermos se realmente vamos aprovar uma coisa benéfica ou não para a educação no nosso município. Com a palavra o vereador Elias Valdri. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria parabenizar os professores das nossas escolas pela mobilização, porque eu acho que tudo se consegue com luta. E discutindo é que se chega à melhor conclusão. Se não fosse a participação de luta dos professores, talvez a gente tivesse já votado esse projeto de lei, errando ou acertando. Então foi muito boa a mobilização dos professores da nossa cidade em favor da não votação do projeto de municipalização do Coronel. Quero também que o senhor presidente encaminhe um ofício ao nosso
ex-prefeito municipal, que passou por uma cirurgia grave hoje, Dr. Antônio Miguel, e que deseja a ele, em nome da casa, um restabelecimento breve e que retorne à sua vida normal o mais rápido possível. Com a palavra o vereador Sidney Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aproveitar o momento também parabenizando os professores que, mesmo o projeto não entrando em pauta, ficaram pacientemente apreciando a sessão da Câmara Municipal. Como eu fui espectador por muito tempo aí também, muitas pessoas, quando era projeto de interesse deles, de ser votado, ficavam até o projeto ser votado. Depois que era o projeto votado, todo mundo ia embora. Quero agradecer a vocês pela paciência e por essa apreciação, tá bom? E também colocar aqui aos senhores vereadores que eu sou oposição natural do senhor prefeito municipal, sendo que eu faço parte do Partido Popular Socialista, o PPS, e líder aqui nessa Câmara, e eu sou oposição natural, mas não de forma generalizada, que o que for bom para o município, eu sou a favor, o que for ruim para o município, eu sou contra. Mas eu peço a alguns vereadores, especialmente ao vereador Calil, hoje, que o vereador tem que fiscalizar sim. Se há irregularidade, vamos apresentar, e a função do vereador, sim, fiscalizar. Não importa se vai magoar alguém ou não vai magoar, porque as coisas públicas têm que ser fiscalizadas. Mas vamos dar um pouquinho de tempo ao senhor prefeito se adaptar, que é início, estamos com, acho que é boa ideia, né, 51 dias de administração, então vamos dar um tempo para que se coloque a casa em ordem e a lei de responsabilidade fiscal seja adaptada. Peço um pouco de paciência aos senhores vereadores. Aproveitar também e comunicar aos senhores vereadores que nós já entramos em contato ao deputado Luiz Gonzaga Vieira, sua assessoria, para se conseguir 2 kits de uniformes de fanfarra, né, para a Legião Mirim de Conchas. 2 kits de uniforme e também 2 kits de instrumentos musicais para a Legião Mirim, a antiga Guarda Mirim de Conchas, que está com o presidente Rui Barbosa hoje. E então o pessoal já está se mobilizando, o deputado Luiz Gonzaga e toda a sua assessoria. Também chamar a atenção aqui ao senhor prefeito municipal para que se mobilize já uma equipe que faça o cadastramento de forma honesta e de forma sem proteger ninguém, mas protegendo principalmente, sem proteger ninguém, mas dando prioridade, né? Senão vou entrar em contradição, né, Tadeu? Dando prioridade para realmente atender as pessoas que necessitam, no sentido das 49 casas populares na CDHU 2, que brevemente será entregue, e brevemente será o início também dos cadastros, para que sejam entregues essas casas. E dê prioridade, fazer uma equipe realmente que vá até a casa das pessoas, dos familiares que vão ser inscritos, e faça a inspeção correta para ver se realmente essa pessoa precisa da casa. Porque o que nós estamos vendo aí são pessoas que colocam o seu chinelinho de dedo e vai na fila, no CRB, no dia lá, o local que quer que seja, para fazer a inscrição, coloca o chinelinho de dedo lá e faz a inscrição para a casinha popular dele lá, e ele já tem alguma coisa aí. Então, vamos mobilizar uma equipe. É uma parte, senhor vereador? Isso. Então, eu estou falando mais no sentido de se mobilizar uma equipe para que realmente faça o cadastramento das pessoas que realmente precisam dessas casas. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Com a palavra o vereador Tadeu Néder. É só para ir embora, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a vereadora Adriana pelo fato de ela, ao ser mal interpretado, ela ratificar e até se desculpar com nossos colegas Zizinho. Eu acho isso muito importante para casa. Mas para o vereador Zizinho, pode falar? Para o vereador Zizinho, eu vou dizer em síntese o seguinte: o que a vereadora quis dizer é que a imagem do político, via de regra, é ruim. O político, via de regra, ele é associado, por exemplo, a mentiroso. E tem aquela fábula do Pinóquio, como Vossa Excelência é muito narigudo, vai ver isso. Eu queria, antes de terminar,
E antes do Zezé fazer uso da palavra, eu queria colocar... a Câmara Municipal de Conchas está passando por uma fiscalização do INSS. E a fiscal está pedindo para todos os vereadores, até amanhã, trazer a função de cada um, comprovado em documento, certo? E se ela quer saber se contribui com alguma coisa, para o INSS, IANSP, ou qualquer coisa. Então ela está pedindo para todos os vereadores, até amanhã, trazer um documento que comprove isso. Tá? Então era isso. Agora eu passo a palavra. Pode falar, doutor. Complementando, senhor presidente, eu tive conversando com a fiscal por alguns minutos, e ela me passou que está fazendo uma apuração de débitos de INSS do mês de fevereiro de 98 até a presente data. E o INSS pretende cobrar desta casa, de alguns vereadores ou de todos, sei lá, todo esse débito atrasado corrigido. Então, é por isso que realmente precisa ser bem documentado, senão o vereador vai ter que pagar esses recolhimentos, né, não recolhidos, esses débitos atrasados. Então, é por isso que ela está pedindo, antes de fazer a notificação, ela está pedindo esses documentos que prove que contribui de alguma forma. Então, realmente, a notificação é nesse sentido, para recolher todo esse tempo atrasado. Então, eu peço para que os vereadores, até amanhã, por favor, tragam essa documentação. E o vereador Antônio José quer fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, além do descrédito político que foi citado aqui, a população tinha mesmo esse descrédito político perante aos vereadores aqui dessa Casa de Leis, porque durante a nossa campanha as pessoas achavam que só havia brigas aqui porque os jornais vendiam isso. Então é nesse sentido que a Adriana colocou, porque nós, novatos aqui, a gente ouvia muito isso nas casas. Então não quer dizer que todos a gente vai também igualar todos a isso, mas a população estava com esse descrédito perante as brigas que aconteciam aqui na Câmara e achavam que nada seria feito. Então até nós aconselhamos as pessoas que viessem participar das sessões para conhecer o nosso trabalho. Sobre a dívida com relação aos comerciantes da cidade, a proprietária da Farma Reis me procurou também, e eu acho que o comércio nosso aqui em Conchas está com uma grande dificuldade. Eu já fui comerciante e sei disso, e é necessário que se façam os pagamentos. A Elaine procurou o senhor prefeito e tentou fazer um acordo com ele, porque o IPTU dela era mais de R$ 1.900, que se fosse, já que a prefeitura não tinha dinheiro para pagar, que se fosse feito um desconto do IPTU. E ele não aceitou esse acordo. Então, acho que a gente tem que fazer alguma coisa, tentar conversar para que se resolva isso. A Casel também hoje procurou materiais elétricos, está com mais de R$200 devendo, ele está com dificuldade e pediu que a gente tomasse providência nesse sentido. Com relação aos professores, a gente fica feliz pela participação deles aqui, porque muitos deles nem dormiram direito esses dias perante ao jogo do emprego de vocês todos, né? Então, eu acho que mesmo não entrando em pauta, foi necessária essa discussão para a gente acalmar os nervos dos nossos professores, tanto da escola Anísio, que não estava envolvida diretamente com a municipalização, mas indiretamente, que também seria prejudicada. E eu queria agradecer aos senhores vereadores pelo apoio no requerimento que eu emiti, e também achei que aquela reunião que a promotora nos convocou foi importantíssimo, e a gente deveria aproveitar essa força de vontade dessa promotora, dessa garra, para a gente tomar as devidas providências com relação à segurança. Já houve algumas providências nesse final de semana e houve um pouco de rebeldia, revolta de alguns jovens que não gostaram do horário que foi estipulado para as atividades de lazer. Mas a população está começando a ficar contente porque está vendo efeito, tanto no nosso trabalho como na parte no Poder Judiciário e Executivo. É isso que eu tinha para dizer. Antes de terminar, eu também quero agradecer a presença dos vereadores, aliás, dos professores que vieram nesta Casa de Leis para protestar ou, de alguma forma, alertar os vereadores do que pode ocorrer na municipalização.
Então, eu quero agradecer a todos e dizer que só a gente consegue alguma coisa realmente com luta. Tá? Então, e esta casa se coloca com muita maturidade, tanto é não colocando esse projeto, que é um projeto polêmico, que existia um compromisso de ser colocado hoje, segurando para que seja estudado e discutido com mais amplitude e clareza. Então eu agradeço a presença de vocês, e esta casa está sempre aberta para que sempre que vocês puderem vir participar dessas sessões, para que não tenha dúvida do trabalho do Poder Legislativo Conchiense. Muito obrigado a todos e declaro encerrada a sessão. A próxima sessão ordinária está marcada para o dia 7/3, às 19h30.